Para as nossas mentes ocidentais, às vezes é difícil visualizarmos algumas cenas de histórias que são contadas pela Bíblia. Como, por exemplo, Jesus parando uma multidão e virando para os seus discípulos e dizendo assim: Olha, alguém me tocou. Ele estava no meio de uma multidão sendo apertado, e aí ele diz: Alguém me tocou. Nós vivemos hoje numa sociedade plural, onde, bem ou mal, homens e mulheres têm os mesmos direitos. Ainda que tenhamos ainda que trabalhar muito, evoluir muito a questão do machismo, tanto na sociedade como um todo, como dentro das religiões também, mas não dá para se comparar a época que eles viviam com a época que nós vivemos hoje. E eu quero que você venha comigo para a gente dar uma olhadinha nessa cena da cura da mulher com fluxo de sangue e da cura da filha de um chefe da sinagoga chamado Jairo. Fala pessoal, Davi aqui, seja bem-vindo ao canal, a mais um vídeo. Eu peço que você, por favor, para ajudar o canal, se inscreve nele, curta o vídeo, compartilhe, comente, se é livre para, claro, dentro de uma boa educação, fazer qualquer tipo de comentário nos vídeos, interagir com aquilo que está sendo falado, tá bom? E aí você, quando você dá o like, você se inscreve no canal, você me ajuda para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e ajuda a espalhar o vídeo pela rede, ok? Então nós estamos diante dessa cena aqui da cura de uma mulher de fluxo de sangue que possuía um fluxo de sangue contínuo e da filha de um dos chefes da sinagoga, um homem chamado Jairo. A gente vai encontrar essa história lá em Lucas 8, versículo 40, até o capítulo 9, versículo 6. Jesus tinha acabado de chegar da região de Gadara. Se você assistiu o vídeo devocional de ontem, você vai entender que Jesus estava em Gadara. Agora ele volta, a multidão estava aguardando ele, ansiosa, aguardando ele, e ele estava, a cena descreve com que ele está sendo pressionado pela multidão. Sabe quando você vai pegar ônibus ou metrô e você está todo ali, parece que enlatado, né? Pressionado. A cena é mais ou menos essa. Então Jesus está tentando se mover pela multidão e de repente ele é interrompido. Ele para e ele vira para os discípulos e fala assim: Olha, alguém me tocou. E era uma mulher que possuía há 12 anos, a Bíblia vai dizer que há 12 anos ela havia gastado tudo que ela tinha, todos os recursos, com uma possibilidade, uma esperança de cura, e nada havia curado. Quando ela toca as vestes de Jesus, e aí ela é curada. É claro que a cena da cura ela é maravilhosa, mas o que está por detrás de toda essa cena é aquilo que me chama mais atenção, que é o fato de uma mulher que está sendo totalmente marginalizada. Aquela mulher ela é marginalizada porque, se observarmos todo o espectro da lei, nós vamos encontrar ali em Levíticos 15, de 19 a 30, um trecho específico falando a respeito desse caso, de mulheres que estavam nos seus períodos menstrual. E a ordem ali ela é explícita, ok? Então a mulher, enquanto ela estivesse no seu período menstrual, ela não poderia praticamente sair de casa, ela precisaria passar por diversos processos de purificação
a pessoa que tocasse nela tornava-se impura, era considerado impuro, ela era considerada impura, e os trechos da lei de Levíticos vão sempre dizer assim, olha, então se alguém tocá-la vai ficar impuro até o final da tarde, ela vai ficar impuro até o final da tarde. E ao final de todo esse processo, quando esse período de purificação passasse, tanto o homem quanto a mulher que estavam nessa situação, porque se o homem a tocasse ou se o homem tivesse relações sexuais com ela, ele também seria considerado impuro. Então, ao final de todo esse processo, eles teriam que passar ainda pelo sacerdote para que o sacerdote sacrificasse e pedisse a purificação dessas duas pessoas. Então, além de todo esse incômodo que as mulheres passam no período menstrual, elas ainda tinham todo esse preconceito da sociedade que permeava essa situação. Agora você imagine uma mulher que ficou 12 anos ininterruptos com um fluxo de sangue. Essa mulher não podia sair de casa, essa mulher não podia conversar com ninguém, tocar em nada. Essa mulher, ela era totalmente marginalizada. Mas aqui nessa cena você vai enxergar o quê? Você vai enxergar Jairo, que é um chefe, que é um dos chefes da sinagoga, vai até Jesus quebrando ali o preconceito que os fariseus, os chefes da sinagoga, os escribas tinham contra Jesus. Ele vai quebrar essa barreira, ele vai até Jesus, vai falar assim para Jesus, Jesus, Senhor, ou mestre, a minha filha está doente. Você pode fazer uma visita para nós? Você pode ir até lá, dar uma atenção para ela? E Jesus de pronto, porque Jesus não faz, e aqui está o centro da mensagem. Jesus ele não faz acepção de pessoas, ele não fecha as portas do reino de Deus nem para os ricos, nem para os pobres. Não importa qual a condição da pessoa, quem a pessoa é, qual o estado que a pessoa está. Jesus, ele está disponível para todas as pessoas. Então ele vai até a casa de Jairo e no meio do caminho essa mulher o toca e ele para o que ele está fazendo. Ele para de ir atender essa pessoa que é uma pessoa, digamos assim, relevante na sociedade, influente na sociedade. Ele para atender uma pessoa que é marginalizada pela sociedade. E eu creio que a cena se dá justamente por causa disso. Ele para tudo que ele está fazendo, ele interrompe a multidão, ele interrompe os discípulos. E as pessoas ficam olhando para ele e ele diz assim: alguém me tocou. Mas, mestre, todos estão te apertando, te apalpando, te tocando de alguma forma. E aí aonde Jesus vai dizer, olha, ela me tocou de forma diferente. Não importa tanto a parte da onde ela tenha tocado Jesus, alguns vão dizer assim, ela tocou numa parte das vestes de Jesus que estava relacionado à palavra, então ela tocou. Não importa se ela tivesse tocado os pés de Jesus ou se ela tivesse tocado alguma outra parte da roupa de Jesus, não faria diferença, porque o manto de Jesus não é mágico, não é místico. Ainda que algumas pessoas tentem transformar isso em algo místico, aqui o que vai importar é o que Jesus faz, o ato que Jesus faz de parar o que está fazendo. Algo que talvez fosse muito relevante, porque Jairo era chefe da sinagoga. Isso poderia estar dando uma evidência muito grande para Jesus, e de fato deu. Porém, ele para isso, ele não se importa. Por quê? Porque agora ele está atendendo alguém que está à margem da sociedade. E aqui se manifesta o amor de Deus por nós, que não importa quem sejamos, não importa o estado que nós estejamos, o Senhor ele olha para nós, o Senhor ele nos toca, independente de quem nós somos. E aí você pode pensar assim, isso aí,
Jesus revolucionário, dando uma lição nos ricos, né? Jesus Robin Hood, tirando dos ricos para dar para os pobres e etc e tal. Nada disso. Não se trata disso. Se trata de tratar todos da mesma forma. Todos são carentes do amor de Deus. Todos necessitam do amor de Deus. Tanto que, enquanto isso está acontecendo, os empregados desse chefe da sinagoga chegam para ele e dizem assim: olha, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu, sua filha está morta. E isso deve ter quebrado o coração de Jairo. Imagine que Jairo estava ali ansioso para a ida de Jesus, porque aquilo que ele havia ouvido é que Jesus era alguém que curava, fazia maravilhas, fazia sinais, o Senhor estava com ele se movia em sinais e maravilhas. Então Jairo, ouvindo isso, a fé dele vai ser assim: olha, Jesus também pode curar a minha filha. E nesse momento parece que a esperança se esvai. A menina está morta. E aí Jesus vai dizer assim para ele: olha, não temas, simplesmente creia e a sua filha será curada. Note que Jesus não está trabalhando com o pressuposto da morte da menina. Jesus vai dizer assim para Jairo: ela será curada. Tanto que quando ele chega na cena, as pessoas caçoam dele, porque ele vai dizer assim: olha, a menina está apenas dormindo. Ela está apenas dormindo. E as pessoas caçoam dele. E aí ele chama apenas 3 discípulos, que aqui a palavra vai dizer que é... a palavra vai dizer que é Pedro, João e Tiago. Chama só os 3. Ele entra nos aposentos da menina e ele, apenas com uma palavra, ele diz assim: olha, levanta-se. E ele traz a menina de volta. Seja de qual estado signifique as palavras que ele disse que ela estava dormindo. A ideia é de que ela não estava morta, porque Jesus vai dizer assim: olha, ela está apenas dormindo. Então, a Bíblia não vai discorrer sobre qual estado a menina estava, mas o que vai importar é que Jesus não tira de Jairo a bênção que ele havia oferecido, a promessa que ele havia oferecido de curar a filha dele. Isso não é tomado dele. Ele simplesmente, em meio ao coração quebrado de Jairo, que havia recebido a notícia de que a filha estava morta, ele apenas vira para Jairo e diz: apenas creia e a sua filha será curada. Então essa é a mensagem que nós conseguimos extrair dessa cena. Apenas creia, porque não será tirado de você, não será tirado de mim. Quem poderá? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição? Todas essas coisas a Bíblia vai dizer que são possíveis, mas a Bíblia vai dizer que nenhuma delas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Salmo 71, 19 e 21. Tua justiça, ó Deus, chega até os mais altos céus, tem feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Permitistes que eu passasse por muito sofrimento, mas ainda restaurarás a minha vida e me farás subir das profundezas da terra. Tu me darás ainda mais honra e voltarás e me confortarás. Deus te abençoe.
Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui com mais um vídeo devocional. Até mais.